Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Jorge Salma. Eu sou coordenador da pós-graduação em Comunicação Integrada aqui da Faculdade Integrada da Amazônia, a FINAMA, e também sou coordenador do MBA em Gestão e Marketing em Mídias Digitais. São os dois cursos de comunicação que a gente tem aqui na instituição, além do curso técnico em Marketing. Esse já tá com as aulas já estão acontecendo. E esses dois outros cursos que eu mencionei aqui para vocês, as inscrições dos dois estão abertas e vocês, se quiserem mais informações, vocês podem acessar o nosso site, o www.finama.com.br. Lá vocês encontram todas as informações desses dois cursos, além dos outros quase 50 e tantos que a gente tem aí em várias áreas. A gente tem curso na área de educação física, de enfermagem, de estética, enfim, são mais de 50 cursos que a gente tem aqui na FINAMA só na área da pós-graduação, no caso Lato Sensu. Sem contar com os cursos de graduação que tem aqui na instituição, os cursos de gestão hospitalar e também de gestão de recursos humanos. Esses dois cursos, quem está nos assistindo também, se tiver algum interesse, pode fazer o vestibular agendado, eles já seguem com as inscrições aí abertas. Eu acho que nesse momento está praticamente finalizando as inscrições do vestibular já. Mas enfim, quem tiver interessado, reforço o que eu disse, pode acessar o nosso site e tirar todas as informações. Lá tem todas as dúvidas, todos os detalhes dos cursos de pós, de graduação, dos cursos técnicos também. Bem, a gente iniciou há mais ou menos 10 dias atrás, a gente fez a estreia da TV FINAMA, que é mais um meio de comunicação, né, que a instituição está trazendo para o aluno e até mesmo para o público externo. Né? E um dos nossos objetivos aqui com a TV FINAMA é estreitar esse laço através da realização de algumas ações. Né? Uma delas é essa que a gente vai fazer hoje, que é a conversa com o especialista. Né? Há 15 dias atrás, 10, 15 dias, a gente iniciou esse trabalho com a professora Caroline Constante. Né? Ela falou um pouquinho sobre queda de cabelo, tudo mais e tal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing. Né? Para isso, a gente trouxe um professor nosso, né, que já dá aula para a gente aqui nos cursos de pós-graduação, que é o Júnior Lopes. Eu vou ler só um pouquinho do currículo do Júnior aqui. Eu pedi para ele um mini currículo, ele me mandou uma lauda de currículo aqui, mas aí você já tem ideia do quanto ele está habilitado para explicar um pouco para vocês da importância do marketing hoje na vida do profissional e na vida das empresas também. Bem, o Júnior Lopes, ele tem mais de 17 anos de experiência em ações direcionadas de gerenciamento de projetos, comunicação e marketing. Ele é especialista em coordenação de atividades empresariais multidisciplinares e gestão mercadológica de grandes organizações. Ele atua como professor universitário de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão e marketing, comunicação estratégica e inteligência de mercado. Ele atualmente é coordenador de projetos e conteúdos da Redes, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado aqui do Pará. O Júnior é formado em administração, ele é pós-graduado em marketing. Calma, eu vou respirar um pouquinho e continuo. E também pós-graduado em semiótica e cultura visual, e também faz agora o mestrado em gestão de empresas pela Universidade da Empresa. Onde é que fica, Júnior? No Uruguai. O Júnior já está aqui com a gente. E além de alguns cursos específicos de negociações, formações de estratégias empresariais e novas mídias. Bem, o Júnior, ele é o nosso convidado de hoje. Então, a partir de então, a gente começou com a professora Carol, a gente está dando sequência com o professor Júnior, e assim, provavelmente a cada 10, 15 dias, a gente vai trazer um especialista para tratar de um assunto que naturalmente vai ser de interesse seu em algum momento, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou passar agora para o Júnior e ele vai dar sequência na live, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar as perguntas de vocês ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou então pelo nosso canal aqui na TV FINAMA no YouTube, tá bom? E olha, sigam lá a gente nas redes sociais, estão aí todos os endereços, beleza? Valeu, gente!
Olá pessoal, boa noite. Estou aqui para conversar com vocês, aceitando o convite do meu amigo Salma, para a gente bater um papo sobre a questão da importância de estratégias mercadológicas. Essa transmissão que a gente está fazendo ao vivo, vocês podem assistir o conteúdo dela, tanto através do canal da TV Finama aqui no Facebook, no Instagram também, e no canal da TV Finama na próprio YouTube, tá? Então, vocês sabem que eu tenho mania de quem é meu aluno, e eu espero que vocês estejam contribuindo com essa audiência e os outros profissionais que ainda não me conhecem. Eu tenho mania de conversar muito com os meus botões. E eu fiz uma reflexão profunda com eles, com os meus botões aqui, e aí eu cheguei na conclusão, através dele, como o processo dos próprios botões tem evoluído ao longo do tempo. Eu fui fazer uma pesquisa que os botões, eles seguiram antes da Idade Média, era apenas tinha uma função feita à base de ostras para fechar, realmente ornamentar. Isso na Idade Média era questão de status. E aí já me trouxe a utilização da aplicação de botões, não só com o objetivo de aplicação nas roupas, a criação do velcro, por exemplo, que é já é um processo de inovação muito grande, uma patente. Imagine quanto cara não ganha que inventou o velcro. Além disso, os botões antigamente dos celulares, hoje os botões passaram a ser digitais, e aí já traz, remetendo essa situação de como os produtos, como é que a tecnologia vem se transformando ao longo do tempo. E é interessante que nesse bate-papo, nós vivemos e estamos vivendo uma situação extremamente nova, um mundo novo, onde a forma de comunicação é diferente, a forma de se relacionar com o cliente é diferente, a maneira como você se comunica, como essa nova geração está vindo, consumindo novas soluções, apresentando novas soluções, é totalmente diferente da minha época, é totalmente diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, e a tendência é que cada vez mais a tecnologia e a inovação transformem esse mercado onde nós estamos inseridos. E é necessário que nós que estamos estudando, que estamos no mercado hoje, nos preparemos para essas tendências, nos preparemos para esse cenário que vai surgir e essas transformações que cada vez mais têm proporcionado essas diferenciações na maneira de ser e existir de muitas empresas. É interessante também a gente pensar na questão da mudança da estrutura de poder, né? Que antigamente falei lá da Idade Média, onde existia monarquia, hoje com uma transição e um problema político, não só na questão, na esfera do primeiro setor, mas também a questão da mudança dessas estruturas de poder dentro das organizações. A gente vê aí as novas gerações ocupando vaga de destaque, as mulheres ocupando vagas de destaque dentro das empresas, trazendo esse processo de transformação. Os influenciadores, né, pessoas que lidam muito diretamente com a tecnologia, também ocupando o cargo de destaque. E aí, quando eu falo as pessoas que lidam com tecnologia e internet, é interessante perceber como o centro daquelas empresas que se destacavam no mercado deixou de ser aquelas empresas que ofertavam produtos que a gente diz como tradicional. Mas novas empresas com novas soluções hoje são aquelas que estão no topo da onda, como, por exemplo, o Google, Amazon, Apple, Zappos. Quando a gente fala em redes sociais, eu estou batendo um papo com vocês aqui, estou conversando, fazendo uma aula totalmente diferente, pelo menos para a minha realidade, espero que seja também diferente na realidade de vocês, onde, por exemplo, a gente está utilizando os novos meios através das redes sociais, Facebook, Instagram, tem o LinkedIn, tem o YouTube, com uma força muito forte, YouTube, e aí a gente traz a utilização de uma ferramenta de como esse mercado tem nos influenciado e vai influenciar essa nova geração, que há um tempo atrás Hollywood foi fazer uma pesquisa de quem eram as celebridades que mais se destacavam realmente no cenário americano. E por incrível que pareça, não eram as celebridades de Hollywood que fazem filmes, que fazem séries, mas não, eram aquelas que realmente estavam em evidência nas redes sociais.
Tá? Então a gente vê aí dentro de um breve histórico como é que esse mundo hoje tem passado por uma transformação grande. E se a gente está falando de mercado, dentro do mercado vão estar quem? Os consumidores. E as empresas querem se conectar, se aproximar, identificar o que esses consumidores estão vivendo para que elas possam se manter nessa relação positiva, aproveitando as oportunidades que o mercado traz, sempre de olho no que os consumidores poderão ofertar. E aí o que a gente começa a perceber? Que aquela comunicação em marketing tradicional, utilizando a televisão, utilizando ferramentas na base de uma promoção tradicional, utilizando, por exemplo, uma ferramenta de merchandising simples, ou relações públicas, ou assessoria de imprensa, que funcionou muito outrora, hoje a ferramenta precisa passar por um processo de transformação muito diferente enquanto estratégias de comunicação e marketing. Hoje, realmente, o que a gente precisa pensar nessa forma de influenciar o teu cliente, essa forma de tu te comunicar com o teu cliente? Ele vai buscar indicação e orientação não através mais da propaganda, um anúncio de revista, um outdoor, um frontlight, através de uma assessoria de imprensa que conseguiu emplacar uma matéria na revista, mas o que a gente consegue perceber é o quê? Que ele vai ouvir a dica de um influenciador. Ele vai ver o que é que aquela celebridade que cobra 50, 80 mil reais postou no Instagram, postou no perfil dela, indicando um produto ou um serviço. Né? Então, qual é a recomendação que outros clientes tiveram a experimentar um produto? As empresas precisam estar atentas à avaliação que os seus clientes fazem ou os seus possíveis clientes fazem dos seus produtos, do seu atendimento, nos seus canais comunicacionais. Precisam estar prontos para responder com muita celeridade, muita agilidade e de forma positiva a esta relação. Gostaria, estou vendo aqui no Instagram rapidamente algumas pessoas entrando, acenando, a Monique, o Douglas, a Márcia. Realmente é bem interessante, agradeço a audiência de vocês. Os meus alunos que estão vendo isso, os meus alunos que mandaram aqui mensagens, já tem aqui algumas perguntas, como por exemplo, qual a principal ferramenta de marketing para o pequeno empreendedor? Chegou aqui uma mensagem do Júnior, de Valdecães. Eu acho que eu acabei de responder isso, que as empresas hoje têm utilizado, não só as grandes organizações, mas até por ela ser uma ferramenta mais acessível, mas você precisa saber trabalhar muito bem respondendo essa pergunta, utiliza a ferramenta das redes sociais. Trabalha bem, de maneira profissional, pensando de forma estratégica. Hoje a gente tem milhões de capacitações que não acontecem só no eixo Rio-São Paulo, você consegue fazer virtualmente essas capacitações. Então, se você é um microempreendedor, se você é um MEI, por exemplo, você tem como potencializar o teu negócio sem ter que desembolsar muito, pagando uma verba altíssima de publicidade ou propaganda, para quem sabe a diferença, né, de propaganda e publicidade. Através de uma mídia de televisão, de jornal, nós temos novas alternativas e quando trabalhadas muito bem, essa comunicação ela é muito efetiva e traz resultados tão bons e direcionados quanto essa comunicação de massa que é trabalhada através desses outros meios que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, retomando aí a nossa pauta, é interessante que as empresas elas precisam estar focadas na questão da conectividade, elas precisam trabalhar a questão da transparência, elas precisam demonstrar que estão próximas, estão preocupadas realmente com o seu cliente, mas não criando um cenário falso. Ela precisa realmente ser verdadeira, transparente, ética, responsável, porque muitas empresas acabam criando cenários fictícios e quando o cliente vai lá experimentar o produto e percebe que realmente não é nada daquilo que ela vendeu, não é um atendimento, não é um local, nada daquilo que foi transmitido, ele vai utilizar o mesmo caminho que ela utilizou para divulgar para falar mal da organização. Né? E às vezes isso reverbera muito grande, é a própria rede social que a gente está falando, então isso tem uma função viral muito grande. Eu tive uma experiência, e vocês sabem quem é meu aluno, para quem me segue, por exemplo, nas redes sociais, uma experiência final de semana passada que eu jamais imaginaria que teria um alcance tão grande por uma experiência traumática
uma empresa local, né? Então, essa transparência, essa autenticidade, essa valorização com o cliente é um ponto muito crucial dentro da relação que as empresas precisam ter com a sua clientela hoje em dia. E também a gente precisa destacar que as empresas e as marcas não são mais avaliadas apenas pela qualidade. Qualidade hoje é tributo básico que você precisa ter ao ofertar um bem ou um serviço para o cliente. O critério de diferenciação precisa estar relacionado a alguns princípios onde o cliente perceba a valorização que a empresa tem na relação com ele, perceba que o cliente não é mais um cliente, mas é o cliente, eu trato ele pelo nome, eu sei quais são as características desse cliente, quais foram a relação que a empresa teve, quais foram as últimas compras, qual foi a forma de pagamento, o local de entrega desse produto para o cliente. Então essas informações, esse conhecimento faz toda a diferença na maneira como tu vai ofertar, que tipo de soluções tu vai ofertar para esse teu cliente, né? Então é interessante que também a empresa, nessa forma de se relacionar, demonstre que ela valoriza princípios e tenha responsabilidade em questões ambientais. Tenha responsabilidade em itens que estão relacionados ao meio, à comunidade onde a empresa está inserindo. Hoje o cliente ele precisa saber aonde ele está investindo o dinheiro dele. Ele não vai fazer apenas uma compra. Ele, ao comprar um produto, ele quer ter a certeza que realmente aquela compra não pode financiar algumas situações negativas da organização na maneira como ela se relaciona com a comunidade. Então, já imaginou, por exemplo, uma empresa que, por exemplo, prejudica os mananciais aquáticos, que aquela empresa contamina, por exemplo, os afluentes, que aquela empresa prejudica a comunidade no entorno onde ela está localizada. E um cliente compra esse produto, qual é o sentimento que ele vai ter? Qual é o envolvimento emocional que ele vai ter com essa empresa? O envolvimento é que ele está financiando essas mesmas situações que a empresa colaborou. Ele é alguém que vai estar contribuindo para prejudicar aquela comunidade, para prejudicar o meio ambiente. Então, ele se sente responsável. Então, ele vai ter uma escolha mais criteriosa pela experiência que ele tem hoje em escolher qual é o tipo de produto, serviço, marca, empresa que ele vai apostar, que ele vai defender. Então, isso é um fator que hoje tem diferenciado muito a atuação das organizações dentro desse ambiente de negócio. Chegou mais uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, mas antes mandando um abraço aí para a Mônica, para a Ellen Ferreira, que está aqui através do Instagram assistindo a gente. Tem uma pergunta do Matheus Viana. Eu estou abrindo um negócio e não tenho dinheiro para investir. Qual o melhor caminho para iniciar um trabalho de marketing? Todo trabalho de marketing, todo negócio, a gente deve partir de uma sondagem de mercado. É a identificação das possíveis oportunidades que vão surgir ali. Tá? É saber realmente analisar se existe algum tipo de demanda, se existe algum tipo de interesse naquela solução que você pretende ofertar. Tá? Então, acho que o ponto principal, Matheus, é mesmo sem dinheiro ou com dinheiro, inclusive a gente vê grandes aí, empresas que surgiram estabelecidas não numa estrutura gigantesca, nos prédios suntuosos, com um escritório todo bonito, com uma apresentação arquitetônica bonita, mas surgiram na garagem do local onde a pessoa morava, na casa dos pais, dentro do quarto daquela pessoa onde foi que surgiu o negócio, e isso gradativamente, quando se percebe que existe essa demanda, se trabalhou muito bem essa demanda de mercado, esse negócio pode prosperar de maneira orgânica. Não de uma maneira realmente anabolizada, que já começa grande, depois a tendência é realmente, em vez de inflar, ela vai realmente diminuir. Né? Então é bom que o negócio comece de maneira orgânica, natural e gradativamente, conforme a demanda for aumentando, o negócio vai surgindo. Não necessariamente você precisa ter tanto recurso para que você consiga realmente ter um negócio de sucesso. Você precisa ter o quê? Grandes oportunidades identificadas e saber como você vai se relacionar com o teu cliente. E aqui eu estou
perguntando, estou vendo aqui no YouTube que tem outras pessoas perguntando também. O Edivaldo Júnior, mandar um abraço para ele. Ricardo Braga, que perguntou sobre os benefícios do marketing para o pequeno empreendedor. O marketing, por muito tempo, acho que ele foi percebido apenas como uma ferramenta estratégica para as grandes organizações, uma situação para os grandes negócios, e não necessariamente. Hoje, quando você tem um filho e tem a percepção, e aí para os meus alunos eu dou grandes exemplos, Ricardo, em que sentido? Que às vezes o seu José, que tem aquela taberna lá perto da tua casa, quando ele pergunta para você, Ricardo, o teu pão que tu vais querer hoje é daquele mesmo jeito, bem moreninho, como você gosta, de uma maneira direta ou indireta, ele já te conhece bem. Ele está utilizando a oferta de um tipo de produto te conhecendo. E aí ele implementa de maneira realmente mais amadora, mas é uma estratégia que ele está utilizando de marketing de relacionamento. Ele conhece o cliente que ele tem. Ele sabe trabalhar muito bem o cliente que ele tem. Tá? Então, é interessante essa relação que nós temos. E já eu vou responder aqui. Tem o Edivaldo, fez mais perguntas. Eu vou responder já, perguntando sobre o Philip Kotler, do Marketing.40. Inclusive, muito da minha fala hoje eu estou utilizando, que é uma tendência, os ensinamentos do Papa do Marketing, que é o Philip Kotler. Eu vou já falar sobre os 4 Cs que o Kotler destaca, e atendendo aí a pergunta que foi colocada. Alguns caminhos que a gente precisa observar também hoje em dia é a questão da segmentação. Hoje a segmentação de mercado, que é um ponto muito específico, que foi trabalhado durante muito tempo como uma diferenciação do marketing de massa para o marketing de segmento, é que a segmentação deixou de ser a segmentação pela segmentação. Não é mais aquela relação de você categorizar o cliente, separar qual é o tipo de perfil, qual é a idade, renda, onde você vai de uma maneira estática ofertar para aquele segmento de mercado algum tipo de produto ou solução. É interessante que exista dentro dessa relação que deixa de ser transacional com seu cliente segmentado, essa relação ela seja uma relação emocional. Você consiga se envolver com seu cliente através de um fator que vai estar relacionado ao coração, vai estar correlacionado à mente, vai estar correlacionado ao espírito do cliente. É um processo mais profundo. E o seu José, que eu falei disso aqui, inclusive é o nome do meu pai, quando ele conhece lá o tipo de pão que o Ricardo quer, ele está demonstrando uma relação próxima. Ele não quer ter uma relação comercial apenas por um fator de transação. Ele vai ter o cuidado de saber qual é o tipo de produto que mais agrada o Ricardo e vai ofertar para mantê-lo satisfeito, para atender essa demanda. Então sai-se num exemplo simples, eu não preciso ser uma grande empresa, não preciso ter um database muito bem consolidado, utilizar ferramentas onde vão se cruzar essas informações para eu conseguir ofertar para o cliente. Às vezes, apenas com uma percepção e aproximação ao cliente, você consegue saber realmente qual a melhor solução a ofertar para ele. Você sai desse marketing transacional e você começa a trabalhar uma ferramenta estratégica de relação emocional e espiritual com o cliente. E aí, o que é que tu consegues ter, a organização consegue ter com esta relação? Tu agarra o cliente, tu consegue fazer com que esse cliente se envolva com a tua marca e ele vai passar a ter um engajamento, ele vai ser um grande defensor da tua marca porque ele se sente valorizado pelo tipo e a maneira de tratar que a organização tem com ele. Ele percebe que ele não é mais um cliente, ele é o cliente. Né? Então ele te avalia, ele te recomenda de forma diferenciada. E aí, aproveitando a pergunta que ainda há pouco fizeram sobre o Marketing 4.0, que é o livro do Philip Kotler, o mais recente que ele lançou, que é o Papa do Marketing, o que é que a gente destaca, o que é que a gente poderia colocar aí, respondendo a pergunta do meu ex-aluno e eterno aluno. Eu espero te falar contigo de novo, já falei para toda a turma lá no 4º semestre, Edivaldo. O Philip Kotler, ele destaca que hoje aquelas ferramentas tradicionais do Jerônimo McCarthy que estabelece nunca vão deixar de ser usadas lá, que foram criadas pelo Jerônimo McCarthy, que são os 4 Ps,
hoje passou por um processo de transição, não são mais os 6Ps, não são os 8Cs, não é nem os 3Cs, não é o que o Cobra destacou, que realmente Marcos Cobra é uma referência brasileira do marketing, mas é uma ferramenta mais atual e que foi destacado pelo Kotler, é o seguinte, que são os 4Cs, que estaria relacionado à cocriação, a moeda, que é currency, que é moeda em inglês, o communal activation, que está relacionado à ativação comunitária, e a questão da conversação. Como é que eu posso ter um processo, no primeiro C, de cocriação com meu cliente ou com meus parceiros das soluções que eu vou ofertar para o mercado? E aqui eu separei uma solução que a Adidas, que é uma grande marca, estabeleceu com uma instituição do terceiro setor, que foi uma ONG. Que foi o quê? Ela anunciou recentemente a criação de um tênis que é composto com 95% por plástico retirado do oceano. E é uma ONG que trabalha com a questão com o meio ambiente. Então, ela se associa com uma outra instituição, aproveita a referência dessa outra instituição para co-criarem uma solução para o mercado, para aquele consumidor mais exigente. É aquele consumidor que está preocupado com as causas com as quais a empresa que ele aposta, com que ele investe o dinheiro dele, está envolvido. E muitas empresas têm buscado soluções através disso, para construírem carros, para procurarem novas soluções para produtos, para criar um novo produto. Tem marcas de salgadinhos hoje aí que as empresas lançam promoções, lançam concurso, e aqueles sabores que forem melhores aceitos, aquele que definiu, que deu essa sugestão, começa a ter uma participação financeira na venda daquele sabor. Então, tudo isso está relacionado a esse primeiro C estabelecido aí pelo Marketing 4.0, que é a cocriação. O segundo C está relacionado à moeda. E essa moeda, que é currency, está muito relacionado a quê, gente? Hoje em dia o preço não é mais fixo. E para quem faz compras através de algumas empresas, como por exemplo, faz reserva de hotel, compra passagem aérea, faz compras através das lojas online, você percebe que você às vezes tem diferenciação de preços, que a gente chama isso que é a precificação dinâmica. A gente não tem mais preço fixo. O preço vai estar relacionado a uma relação que está linkada à questão da demanda de mercado e a capacidade de utilização do mercado e o que a empresa pode ofertar. Então, se existe uma demanda muito grande por voos, normalmente o preço fica mais caro. Mas se existe alguma possibilidade que a demanda está mais baixa, a tendência é que esse preço possa diminuir. Se esse cliente, por exemplo, é um cliente muito assíduo, ele vai pagar um valor diferenciado daquele cliente que nunca fez o uso daquela plataforma, o uso daquele serviço ou produto de uma instituição. Então, a gente tem essa adequação do preço, que não é mais uma forma de estabelecer um preço em cima do markup, em cima realmente apenas de situações fixas de estabelecer o preço, que era o segundo P lá do Jerônimo McCarthy. Está muito relacionado a essa precificação dinâmica, isso é uma tendência do mercado, principalmente influenciado pela questão tecnológica. Aqui, aí a gente vem para o terceiro C antes de eu responder duas outras perguntas, que tem um e-mail, tem a mensagem do Douglas e da Isabela. Já vou responder para vocês, fiquem aí. Nós temos a ativação comunitária, gente. O que é essa ativação comunitária? Que é o terceiro C estabelecido no Marketing 4.0. São algumas ferramentas que, como por exemplo, o Airbnb utiliza, o Uber utiliza, a ferramenta que você pode criar suas soluções através das impressoras 3D, onde praticamente você precisou de um produto, esse produto ou serviço ele vai estar disponível para você de maneira instantânea. Eu preciso reservar um hotel. Tu entra no aplicativo e aquela reserva tu consegue fazer imediatamente. É atender realmente algo que a comunidade quer de maneira efetiva. Tu ativa de maneira imediata. Eu preciso uma forma de transporte rápido. O Uber, tu precisa te transportar de um lugar para outro. O Uber te dá essa ferramenta, inclusive utilizando a ferramenta da moeda. Um dia desse me falaram aí, utilizando os dois Cs, né, a moeda e a ativação comunitária,
Na época, no dia que estava chovendo muito em Belém do Pará, algumas pessoas me falaram, nossa, o preço do Uber hoje estava surreal. Por quê? Se tiver muita gente demandando, tiver algum problema de trânsito, o preço que é acessível normalmente, ele não fica tão em conta, porque ele leva em consideração a situação que está acontecendo no mercado. Mas as pessoas precisam que aquilo aconteça de forma imediata. E aí entra no terceiro C que eu estou explicando para vocês, que é a ativação comunitária. E o quarto C, que está relacionado à conversa, ao conversation, é o que, gente? É aquela transformação da maneira como eu dialogo, é a maneira como eu me comunico com os meus clientes. O que é que eu preciso pensar? Aquela maneira tradicional, passiva de comunicação, da propaganda, das relações públicas, da assessoria de imprensa, onde você não tem interatividade, onde às vezes você nem responde para o cliente, é coisa do passado. É coisa realmente que hoje as pessoas que estão conectadas e consideram o celular, utilizam os tablets para estarem informadas, que não usam mais, não fazem uso, por exemplo, para acesso à informação dos jornais, das revistas impressos, fazem essas leituras através de portais online de comunicação, como o Salma aqui é responsável por um, né? É necessário que você tenha essa maneira de dialogar muito rápido, muito verdadeira, muito instantânea. Então, se o cliente fez uma pergunta, imediatamente responde para ele. Não deixa passar muito tempo. Apresenta essa forma de dialogar com o cliente de uma maneira diferenciada, que o atraia, né? Então, essas respostas precisam ser verdadeiras, precisam ter uma celeridade. Tá? E aí eu vou rapidamente, antes de passar para as próximas etapas, eu gostaria de responder as duas perguntas aqui que chegaram para mim. Quem tiver pergunta, podem passar, vai ser um prazer em receber. E aqui tem o Douglas, que ele pergunta como transformar e-mails em oportunidade para mini empresa. Hoje em dia, vou te dar um exemplo. Você sabia que dentro da ferramenta do Facebook, Douglas, dentro uma das situações, tu tem como cadastrar todo o banco de e-mails de uma empresa e quando tu vais fazer um link patrocinado lá no Facebook ou no Instagram, tu pode mandar essa tua propaganda ou esse link patrocinado apenas para as pessoas que têm um e-mail que tu cadastrasse no Facebook ou no Instagram. Então aí tu consegues trabalhar uma ferramenta de marketing direto através de uma ferramenta das redes sociais utilizando esse caminho. De uma maneira bem diferente do que tu mandares uma mala direta, que todo mundo hoje isso é identificado como spam, as pessoas não gostam muito dessa ferramenta, tu tem uma nova ferramenta, uma nova plataforma para conseguir dialogar, tá? E aí eu gostaria de responder também a pergunta, espero que tenha atendido uma das situações aqui, Douglas, dentro da pergunta que tu me fizeste. O outro ponto, a Isabela me perguntou, qual a diferença entre impulsionar e criar anúncio no gerenciador do Facebook? Impulsionar está muito relacionado aqui, é engraçado que as perguntas estão muito relacionadas à gestão das redes sociais, não relacionadas apenas à questão de marketing, porque para os meus alunos, e isso é interessante para quem está assistindo essa nossa live, que é uma aula para mim um pouco diferente, trabalhar marketing, gente, não é apenas uma ferramenta comunicacional. Trabalhar marketing, eu preciso pensar nas soluções, produtos e serviços, eu preciso pensar no ambiente onde esse cliente está inserido, eu preciso pensar como eu vou estabelecer essa moeda, eu preciso pensar também na comunicação, tá, Isabela? Então, dentro dessas plataformas que eu trabalho a comunicação através das redes sociais, impulsionar está relacionado muito a dares um upgrade, uma aceleração. E normalmente para as empresas isso só são para os perfis de empresas dentro das redes sociais, onde tu tem que colocar um link patrocinado, tá? E quando tu vai criar um anúncio, ainda é a parte de gerenciamento, ainda é a parte que tu vai começar a
criar os filtros, qual é o tipo de público, quais são realmente as tags ou assuntos de interesses para qual tu vai fazer a entrega desse teu anúncio. Então essa diferença, impulsionar está muito relacionado ao valor que tu vai investir, o valor que tu vai pagar para que aquele público assista, e criar o anúncio está relacionado à arte e o gerenciamento dessa ferramenta antes do impulsionamento. E aí, para que a gente possa finalizar, eu vou começar a fazer algumas reflexões dentro de toda essa apresentação, desde a conversa que eu tive aqui com os meus botões antes de conversar com vocês, mas também dentro desse cenário que eu fui buscar da tecnologia, da maneira de se relacionar mais próximo dos clientes, respondendo essas questões. Foi feita uma pesquisa com algumas lideranças da IBM e se identificou, gente, uma questão que as indústrias, as empresas hoje tendem cada vez mais para um processo de convergência. É uma tendência. Não é você olhar o teu concorrente como um mero concorrente, alguém que você precisa apenas ganhar dele. Mas às vezes é necessário você se aliar, você convergir para pontos iguais, porque juntos a empresa pode ofertar algum item de diferenciação, né? Então, tirar essa visão, essa concepção, essa miopia consagrada de que os competidores são apenas competidores, você aqui, eu ali. Às vezes eu preciso me aliar com os pontos fortes que esse competidor tem para que nós possamos, e com o ponto forte que a organização tem, para que juntos a gente possa realmente atender da melhor forma possível o meu cliente. Então, uma das palavras de destaque hoje em dia, além de ser mais emocional, além de ser mais espiritual a relação com o teu cliente, as empresas precisam buscar a questão de convergência, de aproximação, inclusive com a sua própria concorrência. O outro item que eu gostaria de destacar dentro dessa relação nova que as empresas têm com o seu público, com o seu consumidor, com aquele que realmente é a razão de ser de qualquer empresa, que não é a infraestrutura, não é o computador, não é uma fachada bonita, não é o produto em si, mas sim são os clientes. É interessante ela perceber um empoderamento do cliente. Hoje o processo total de decisão está na mão do cliente. Então, quando o cliente ele se sente envolvido com aquela empresa, ele vai ser um grande defensor daquela empresa. Os odiadores, e isso é marketing 4.0, como o Edivaldo me perguntou, né, que todas as empresas têm os adoradores e os odiadores. Né? Os odiadores eles são fundamentais, porque eles vão aumentar cada vez mais a audiência. Só que uma empresa nunca pode ter mais odiadores do que adoradores. Então, para a gente transformar esses adoradores em realmente defensores daquela marca, eu preciso valorizar, eu preciso fazer com que ele perceba que essa empresa tem itens de responsabilidade, tem itens de percepção, que ela leva a solução e que ela está preocupada com este cliente. E aí eles vão defender, eles vão realmente consumir e, além disso, vão indicar aquela marca para quem quer que seja. E isso tem vendido muito dentro das organizações, isso tem agregado muito ao valor das marcas das organizações. Outro ponto, para dentro desse processo de finalização, eu gostaria de falar sobre a maneira como nós temos hoje, quando a empresa se aproxima dos clientes, a capacidade de percepção do que ela quer, do que ele quer, do que ele gosta, da maneira, o que ele deseja. Quando você se aproxima do seu cliente, quando a empresa está com esse olhar próximo, inclusive existem organizações que delegam a responsabilidade das suas lideranças, viverem a realidade, subirem o morro, ficarem na casa dos seus clientes para viverem as mesmas experiências e saber como ofertar as melhores soluções para os seus clientes. Isso é estratégia de mercado. Né? Então, quando você tem essa proximidade, quando você tem esse olhar mais crítico, essa percepção, você possibilita uma solução mais efetiva. Você realmente vai ter a certeza, não através apenas de uma pesquisa situacional ou uma pesquisa
do possível gosto do cliente, mas quando você vive e se aproxima do cliente, você tem mais certeza de que caminho você precisa seguir nas soluções, na forma de estabelecer o preço, na maneira de você se dialogar, na maneira como esse cliente se relaciona com a marca, e a partir daí você consegue criar as melhores estratégias de relacionamento. Tá? E acredito que esses seriam os pontos de destaque. Muitas empresas têm feito usos. Existem alguns autores que falam que marketing é pura estratégia, né? Então, qualquer estratégia que que é implementada dentro das organizações, as empresas podem utilizar ferramentas mercadológicas. Por quê? São os clientes que vão estar envolvidos. Pode ser uma estratégia financeira, mas está focada ao cliente. Pode ser uma estratégia operacional, mas provavelmente vai estar focada ao cliente. Pode ser uma estratégia que vai estar relacionada à gestão das pessoas, gestão de gente. O marketing contribui com ferramentas dentro da empresa, que é a história do endomarketing. Tem empresas criando, por incrível que pareça, gente, sabendo que o seu cliente interno faz uso da tecnologia e essas empresas precisam dialogar com esses clientes internos, o que é que elas utilizam? Aplicativos. Fazem uso de aplicativos da própria instituição para que ela possa se comunicar de maneira mais próxima com essa clientela interna. Tá? Então, gente, finalizando essa live hoje, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, de maneira bem rápida, dinâmica, destacar alguns pontos importantes, alguns insights aqui, agradecer a audiência de vocês e principalmente agradecer o convite da Faculdade Finama em proporcionar esta oportunidade de eu me relacionar e poder conversar. Eu já dei aula ao longo da semana toda, mas ter mais um dia, ter um outro momento, um outro canal que eu possa comunicar com vocês. Daqui a pouco esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo vai estar disponível para quem perdeu essa live, possa assistir também lá no YouTube. Compartilhem, divulguem, aproveitem também. Aí eu sou professor da pós-graduação aqui da CEPOS há um bom tempo. O Salma falou ainda há pouco de todos os cursos, as oportunidades, não percam, vai ser um prazer encontrar vocês em sala de aula. E aí eu gostaria de fazer esse agradecimento, até porque esse bate-papo, que foi muito interessante para mim, foi uma experiência fenomenal, foi uma situação muito engrandecedora para mim, e vocês fizeram com que essa diferença acontecesse na minha vida. Tá? Então, obrigado à Faculdade Finama pelo convite, agradeço a audiência para vocês e aproveito o final de semana, refletir um pouco, ver realmente que empresas estão implementando ou não essas ações na prática. Lembrem-se daquilo que eu falo quando eu vou ao supermercado, quando alguém vai me encontrar no shopping, que talvez às vezes eu vá estar aéreo, mas na verdade eu estou refletindo sobre que tipo de estratégia de mercado essas empresas estão colocando em prática. Um forte abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais, tchau, tchau.